Shalom, amados. Que a graça do Eterno seja convosco. É com muita alegria que mais uma vez nós estamos gravando esse vídeo. É um vídeo um pouco controverso, porque é um vídeo que fala sobre um assunto a qual tem sido discutido ultimamente pelos pastores, rabinos, né, acerca de Isaías 53, quando ele relata sobre o servo sofredor. Nós temos duas visões bastante distintas. Nós temos a visão cristã e temos a visão judaica. E você é quem vai aprovar essa visão, né? Qual delas para o seu crescimento está perfeito. Quem é o servo sofredor? Nós temos duas personagens muito interessantes nesse contexto. Primeiro nós falamos de Israel, que é o meio da discussão, nós vamos ter um entendimento melhor acerca disso. Já tem outra linha que fala que é Yeshua, ou seja, Jesus dos cristãos. Vamos tentar esclarecer esse contexto de uma maneira mais clara, para que o nosso entendimento seja maior dentro desse questionamento. Bom, queridos, a visão pré-estabelecida pelos rabinos e cristãos judeus, que característica que essa visão de Isaías 39, onde começa a história, quando o rei abre as portas e mostra tudo o que ele tinha para os súditos da Babilônia, esse rei de Ezequias, e por causa disso, quando houve a invasão de Babilônia, ele já tinha todo o conhecimento da parte bélica e da parte econômica de Israel. O texto vai relatar que esta história trouxe um grande poderio para a Babilônia, porque tornou-se Israel uma presa muito fácil, porque aqueles homens tinham todo o entendimento e conheciam tudo que estava ali no palácio do rei. E nós percebemos que a história vai narrando que ele foi preso, ele foi cego, ele foi levado para a Babilônia, ele subiu a escadaria do trono do rei Nabucodonosor, e ele o empurra, e ele cai da escadaria, quebra o pescoço e morre. Bom, essa história vocês já conhecem, porque vocês são grandes leitores da Bíblia. Bom, no exílio babilônico houve um grande erro, as quais Isaías 41:8 mostra: mas tu, ó servo meu, é Israel. Já Isaías 52, no verso 11 e 12, diz, ele fala do servo. Já Isaías 44, o Senhor te formou e te escolheu. Isaías 45, o Eterno levantará um libertador em Israel, que seria Ciro. Isaías 50:10, ele confirmará o nome do Eterno. Isaías 52:4, 5, 7 e 10, ele diz, o meu servo, o meu povo, o meu servo levantará-se com um preço, e quem o formou sobre os montes, o Senhor denunciou e denotou como seu servo. Nós temos grandes exemplos da ferida a ser sarada. Que ferida a ser sarada seria esta? Seria a ferida no cativeiro de todos aqueles que ficaram cativos. Estamos falando da Babilônia. A libertação, que libertação seria esta? A libertação do povo de Israel pelo grande Ciro. E continuando esse contexto, a cura do povo que precisava ser liberto dos traumas, das dores e de tudo aquilo que passaram ali no cativeiro. O distanciamento do Eterno trouxe feridas, o povo vivia em angústia e precisava de uma libertação. A cura do povo foi estabelecida através de uma libertação, onde Deus, o Eterno levanta o Ciro para libertar o seu povo. Mas em Isaías 43, verso 11 e 12, diz, as minhas testemunhas, eu sou o Senhor. Observe bem.
Todos esses textos de Isaías está falando de um servo sofredor. E esse servo sofredor que ele está falando se refere a Israel, a Jacó, a um povo que fora escolhido pelo Eterno para que através deles viesse todas as nações e através dele fosse abençoado todas as famílias da terra. Não se refere a Yeshua. Porque, observando bem, nós percebemos que tem muitas coisas desse texto de Isaías 53 que contradiz com a própria palavra. E essa contradição nos leva para outra direção. Não se voltando para Yeshua, mas se voltando para o servo sofredor, que é Jacó, que é Israel, que é aquele que foi afastado, que foi retirado da presença do Eterno. E por isso o Eterno o chama de filho, o chama de servo sofredor. Porque ele sabia porque estava sofrendo, porque simplesmente o deixaram, o abandonaram e seguiram o seu próprio caminho. Mas o Senhor jamais deixaria o seu povo, os seus filhos só, e o traz para si. Em Isaías 53, ele começa a narrar a vida de um homem, e quando ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? Quem poderá contra o braço forte do Senhor? Sobre essas questões, nós vamos começar a entender. E eu creio que dentro desse contexto, você vai perceber que o servo sofredor é Israel, não Yeshua. Por exemplo, temos uma figura que precisa ser clareada para que possamos identificar esta figura e termos um entendimento mais lógico dentro do conceito e do contexto. Observe bem: Israel, Jacó e Yeshua, como um braço forte. O que quer dizer um braço forte? É aquele que representa e tem uma representação de um princípio. Por exemplo, a Torá diz que só há um Deus. Se a Torá diz que só há um Deus, por que se cultua três deuses? Então perceba que há uma distorção, e essa distorção ela precisa ser esclarecida. Por exemplo, ele carregou ou ele curou? Carregou o quê? Curou o quê? Fica uma coisa muito vaga, né? Fica uma coisa meio complicada. Furado pelas suas transgressões. Suas transgressões. Transgressões de quem? Perceba. Fica uma coisa muito complicada, né? O castigo que nos trouxe a paz. Como um castigo vai trazer paz? Já viu alguém sendo castigado ficar em paz? Yeshua participou de alguma guerra? Não, meu irmão, não venha tentar espiritualizar as coisas. Falamos de algo literal. Levou o pecado de todos ou de muitos? Então perceba que dentro desse contexto, você vai começar a entender que não é Yeshua. Mas também você percebe que é Yeshua. Mas também você olhando por outro lado, percebe que está se referindo a um servo sofredor que seria Israel, que passou por todos esses processos, passou por todos esses questionamentos. E no final nós entendemos o quê? Que este servo sofredor se voltará para o seu Senhor. E ele se tornará um vencedor. Porque o texto ele vai nos levar para uma visão vindoura, que em breve o Eterno trará para si o seu servo e o chamará de meu filho, o chamará de meu servo, e dirão: tu és o meu Pai, tu és o meu Senhor. Então, meus amados, nós vamos tentar trazer um ponto maior, com mais informações, para que possamos ter melhor entendimento acerca do servo sofredor. E da visão cristã, o servo sofredor é Jesus. Mas na visão judaica e rabínica, o servo sofredor é Israel. Que Deus o abençoe ricamente.
Shalom.